Seu Boa Vista, 1-0, jogada da dupla de ataque, né? De dois dos atacantes que tem o Flamengo, levantamento do Gabigol, gol do Pedro. Daqui a pouco fala Vitor Pereira e nós vamos colocar, se tudo correr bem tecnicamente, ao vivo aqui no Linha de Passe. Mas o que conta mesmo é o Flamengo se despedindo do Brasil antes de viajar para o Mundial. E com formação titular contra o Boa Vista. Se a gente olhar, né, fizer o cálculo, são 6 dias separando o jogo de hoje da estreia na próxima terça-feira. Faz sentido até. E os jogadores estavam numa boa, né? Ninguém colocou o pé, ninguém acelerou, estava todo mundo ligado na viagem. É isso, acho que como tinha que ser. Eu acho que faz todo sentido, né? Embora tenha surpreendido muita gente a escalação do time completo, faz todo sentido, porque justamente falta uma semana para o jogo, não é que faltam 3 ou 4 dias. É um time que, evidentemente, ainda não está no auge, no ápice da sua forma física, né? É um começo de temporada, uma equipe que jogou pouco junta nessa temporada e que podemos dizer até jogou pouco junta, porque existem novos jogadores nesse time, ainda que a maior parte da equipe tenha sido mantida. Então acho que faz todo sentido. Do ponto de vista tático, aí eu acho que é diferente. O que a gente pode discutir, quer dizer, o que você aproveita ou deixa de aproveitar do ponto de vista tático, sobretudo para quem já está pensando num jogo eventual contra o Real Madrid. É claro que do ponto de vista tático você não aproveita muita coisa enfrentando o lanterna do Campeonato Carioca, tendo em vista um eventual confronto contra o Real Madrid. São jogos completamente diferentes. Mas o Flamengo tem ainda uma semifinal, pode sim ter o Vitor Pereira usado alguma coisa aí como base para entender o que é melhor para esse jogo, inclusive a escolha dos laterais, porque eu acho que no momento que ele começa o jogo com a mesma equipe que enfrentou o Palmeiras pela Supercopa, apenas com a mudança nas laterais, e claro, o goleiro, mas aí por motivo de força maior, eu acho que talvez isso indique sim uma dúvida que acho que é completamente compreensível para as laterais, até pelas atuações dos titulares na Supercopa. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, agora boa noite mais uma vez a todos, aos fãs das fãs do esporte, principalmente. Podia colocar os jogadores, podia não colocar também, não acho que isso muda alguma coisa. Eu acho mais interessante, muito na linha do que o Jean falou no final do comentário de abertura, sobre a questão dos laterais. Porque se o Flamengo pretende... Porque o Flamengo, eu não sei se o Flamengo consegue jogar. Vamos supor que o Flamengo chegue à decisão, o Real Madrid também chegue e a gente tem a final mais esperada. Digamos assim, tecnicamente mais provável. Eu não sei se o Real Madrid consegue fazer um jogo sem bola, baixar linhas, jogar fechado contra o Real Madrid. Então acho que o Flamengo não pode destruir a sua característica para enfrentar a equipe do Ancelotti. Para isso, em tese, imaginando, eu falava disso com o professor Calçade antes do programa, jogando com o Valverde, seria muito interessante a entrada do Felipe Luiz, até porque o Flamengo passa a ter um técnico em campo, um cara que tem capacidade de conversar, entender o adversário, porque o Flamengo vai ter momentos ali, se jogar bem, se os ambos jogarem bem, de troca de tentativa de ter posse de bola, porque o Real Madrid gosta da bola, mas não é um time que faz tanta questão. Mas contra o Flamengo, tende a querer mais a bola, até porque é desconfortável ficar vendo o Flamengo tocar a bola no campo de ataque. E do outro lado, se você tem um que segura mais, por mais que você fala assim, Vinícius Júnior contra Varela. Varela segura? Mateuzinho, para você ter o jogo para frente, já que o Flamengo não vai abrir mão das suas características em tese. Então talvez esse jogo, se é que ele serve para alguma coisa, porque se tivesse perdido, empatado, ganhado por 1-0, para mim não serviria para nada, eu não mudaria o comentário. Talvez tenha como algo de mais interessante esse indício daquilo que talvez, de acordo com o que acontecer de agora em diante, porque se o Flamengo passar ainda tem a semifinal antes, aí é uma outra história, é uma história especial, porque já é um jogo muito grande para o Flamengo, porque é uma semifinal de Mundial. Talvez seja um indício, alguma coisa que a gente possa destacar nesse outro, respeitosamente, inútil e entediante jogo do estadual. Paulo Calçade, faz até sentido a gente imaginar que, de repente, o Vitor Pereira esteja pensando em duas duplas diferentes de laterais, porque os europeus fazem muito isso, né? Os europeus, às vezes, trocam mais da metade do time olhando da semi para a final, na comparação dos titulares. Olá, Paulo. Olá, companheiros. O Vitor poderia ter mesclado o time, jogam 5 titulares no primeiro tempo, depois 5 no segundo e tal, mas ele preferiu, até pela distância, botar todo mundo. E tem um motivo, né? Também,
você descansa aqui, depois vai pegar um voo, tem o dia da chegada, então também atrapalha. É melhor o jogador jogar. Acho que faz sentido até. Assim, tem sempre o risco de uma contusão, mas eu digo, a viagem e o primeiro dia, você tira um pouco da capacidade de treinamento do jogador, então ele troca pelo jogo, já vai com o jogo nas costas para lá. Mas ele quis observar, né? Assim, eu acho que o Mateuzinho faz sentido, se o Varela não empolga ninguém, e o Mateuzinho faz sentido. Vinícius Júnior, se chegar nesse momento de enfrentá-lo, com o Varela, com o Mateuzinho, com os dois, vai ficar difícil. É isso. Se colocar os dois, já fica difícil também. Então, e no outro lado, tem um jogador que tem uma experiência fantástica, incrível, que é o Felipe Luiz, e que num possível jogo contra o Real Madrid até faria sentido, porque tem o Valverde que joga muito por dentro e ele vai encaixar ali, né? E o Flamengo precisa se modificar para enfrentar o Mundial. E não é só o Real Madrid, é encarar o Mundial logo no primeiro jogo. Porque contra o Palmeiras, ele deixou muito espaço no campo contra uma equipe de um nível muito forte, e isso pode voltar a acontecer no Mundial. Você permite que equipes muito técnicas façam isso, complica a vida. Complica a vida do Flamengo. Você imagina fazer isso contra o Real Madrid. Espero que a gente tenha esse jogo. Então o Vitor quis observar. Ele quis olhar. É um equilíbrio. Eu tenho o Mateuzinho que ataca mais, eu tenho o Felipe Luiz que sustenta mais o meio de campo. Acho que é um Flamengo que o jogo fica muito concentrado por dentro. Tem uma vantagem aí, é um time muito técnico e consegue jogar no espaço curto. Mas aí precisa gerar a profundidade, né? Você triangula, tabela e aprofunda. Encontrou um time ali bem trancadinho, Pedro e Gabigol ali ficaram bem na entrada da área e o Gabigol circulando. Quando o Gabigol circula, o time melhora, porque ele tem uma capacidade de criar e dentro da área que é bem interessante. E como ele está fazendo isso com tranquilidade, sem nenhum problema. Sim, não foi um jogaço, não foi um jogo também de se arrebentar para colocar em risco. Longe disso. Né? Mas o Flamengo precisa melhorar para jogar o Mundial. O tempo de chegada do Vitor Pereira e início da temporada realmente ainda não foi o suficiente para gerar um Flamengo mais competitivo. Embora tenha sido muito bom o jogo contra o Palmeiras, mas o Flamengo perdeu. E ele deixou defeitos bem expostos. Então, não é que é preocupante, mas se ele tivesse num estado melhor, ele teria condição de... Eu acho que dá para enfrentar o Real Madrid, mas fica um jogo mais aberto, né?